Muito bem, dando prosseguimento na série de mensagens acerca do Evangelho que nós temos falado aqui em todo domingo, no qual nós já abordamos, trouxemos uma mensagem do Evangelho como um Evangelho completo e do que isso engloba, juntamente com a necessidade de nós como cristãos em continuarmos sendo evangelizados, tendo contato e vivendo o Evangelho dia após dia. Falamos da depravação do homem, falamos da justificação, da redenção, da consumação. E hoje nós queremos dar seguimento dentro da questão da consumação e trazer algo que dá seguimento à questão do Evangelho. E eu queria falar nessa noite com vocês a respeito da esperança da vinda, ou da esperança da segunda vinda. E eu queria ler com vocês o livro de Tiago, no capítulo 5, e o versículo 7. Eu vou estar fazendo uma série de citações de alguns textos, e para que nós sejamos mais rápidos, você anote a referência e depois você acompanhe em casa, tá? Eu não vou dar, eu acompanhe depois, para que a gente não pare e consiga dar prosseguimento ao sermão em questão. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Amém. Vamos orar. Senhor, eu coloco o nosso coração à tua disposição e coloco os meus lábios ao teu serviço. Vem, Espírito Santo, e se aproprie das palavras que saem de mim, para que nessa noite a tua palavra venha a ser proclamada, Senhor, o teu evangelho da verdade venha a ser proclamado, Senhor. Que a tua palavra venha a atingir corações e plantar sementes, venha nos ensinar acerca do teu evangelho e venha nos orientar, Senhor, de acordo com a tua palavra, para que sejamos corrigidos, para que sejamos exortados, para que sejamos encorajados e fortalecidos pela tua palavra, a revelação do verbo, Senhor, da revelação do teu Filho, que nos orienta e nos ensina, e nos salva e nos encaminha para um encontro próximo contigo. Venha, Senhor, aguardamos a tua vinda e não deixe jamais essa esperança se apagar da nossa mente e do nosso coração. Antes, venha suprir, Senhor, as necessidades da nossa alma com a esperança da eternidade. Nós clamamos e nós bendizemos o teu nome acima de todo nome. Amém e amém. Muito bem. Nós já falamos em outras oportunidades acerca da vinda de Cristo, acerca da escatologia, do fim dos tempos, e nós queremos dar seguimento a isso, principalmente porque estamos tentando trazer à tona fundamentos bíblicos acima do que é o Evangelho e do que engloba o Evangelho. Por isso falamos sobre o Evangelho completo e estamos progredindo a isso até que venhamos completar o que é o Evangelho. Então nessa noite eu queria me ater, por mais que você já tenha ouvido, e certamente existem outras pessoas com muito mais propriedade do que eu para falar acerca desse assunto, mas eu quero juntamente com vocês nessa noite para que a gente foque numa questão acerca da escatologia. Muitas pessoas acabam não abordando esse tema, seja por dificuldades ou algum receio, mas nós queremos firmar na essência da escatologia em questão. E eu quero começar dizendo e falando acerca do que nós cremos como comunidade, para que você entenda que tudo que venhamos falar está baseado naquilo que nós cremos como nosso posicionamento escatológico. Então, de primeira instância, eu gostaria de dizer que a nossa visão como comunidade Centro Sião, a nossa visão escatológica é futurista, pré-milenista, pós-tribulacionista. Nossa, que baita nome, mas o que isso quer dizer?
futurista, porque quando lemos Mateus 24, quando lemos alguns acontecimentos que a Bíblia relata, nós cremos que isso aconteceu em partes, mas que ela irá acontecer na sua plenitude no futuro. Por isso é futurista. Pré-milenista, porque cremos que a vinda do Senhor se dará antes do milênio. E pós-tribulacionista, porque cremos que o Senhor virá pós a grande tribulação. Logo passaremos pela tribulação. Então, a nossa teologia escatológica, ela não está firmada, não temos o interesse, não vamos abordar curiosidades acerca do livro do Apocalipse, porque essa não é a questão, essa não é a essência. Logo, não estamos interessados em saber quem é o anticristo, ou sugestões de quem seriam, da onde aonde ele está aparecendo no cenário global. Então, essas são curiosidades que não nos afetam, no sentido de que não vão responder, porque a Bíblia não traz essas respostas. Então seriam meras sugestões. Então, no que queremos focar? Nós possuímos o interesse, queremos focar na essência de proclamar a esperança da segunda vinda. Nós queremos focar no Messias que retornará para buscar a sua igreja. Então nós cremos que a esperança futura, a esperança da segunda vinda do Senhor, molda o nosso dia a dia. Logo, o estudo sobre escatologia não tem a ver somente com as coisas que vão acontecer depois, mas o nosso entendimento escatológico, teológico das coisas que irão acontecer, elas mudam o nosso dia a dia e transformam, nos molda e nos transforma com relação à nossa cosmovisão, quer dizer, a maneira com que nós vemos o mundo. Logo, crendo nas coisas que irão acontecer no futuro, isso afeta diretamente como vivemos o nosso dia a dia. Então, nós não cremos no arrebatamento secreto, até porque nós não conseguimos encontrar nenhuma referência a respeito disso. Nós não cremos que será secreto, mas nós cremos que a vinda do Senhor será vista por todo o olho, no qual Ele rasgará os céus, e toda a terra o verá nos ares, no qual Ele virá para buscar a sua igreja no soar da 7ª trombeta, resgatando a sua noiva das tribulações daqueles dias. Cremos que Ele vem buscar a sua igreja. Logo, a igreja que nós conhecemos hoje não é o novo Israel. Deus não abandonou Israel, mas a igreja no qual Cristo irá buscar é todo aquele que crê no seu nome e o chama como Senhor. Logo, é a união de judeus e gentios por meio do Messias. Então, Jesus interliga judeus e gentios, e é sobre esta igreja que Ele virá buscar. Logo, esse credo que nós temos como comunidade afeta e nos ensina sobre a teologia escatológica que temos. Então, é sobre esses ensinamentos no qual nós estamos abordando e iremos falar daqui em diante. Então, para que fique bem claro que é isso que nós defendemos, é isso que nós cremos, é isso que nós compreendemos quando estudamos as Escrituras. E é sobre isso é sobre esta linha que irei seguir a partir de então. Muito bem, quando falamos de escatologia, no meu entendimento, surgem algumas problemáticas que eu queria abordar juntamente com vocês, porque certamente você já deve ter feito essa pergunta, ou ter tido essa problemática, ou ainda tem. Então, eu queria começar com a primeira problemática que, quem sabe você já disse, ou quem sabe você ainda diz que é: nossa, mas falar da vinda do Senhor, de que Jesus, de que a sua vinda está próxima, isso aí falam há mais de 2000 anos. Será que Ele realmente irá vir? Então eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 1, tá? Eu vou lendo para ser mais rápido, depois você vai anotando aí, para ir acompanhando. Então a carta de 2 Pedro, capítulo 3, fala assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas eu procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente
foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da segunda vinda, da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído e afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O que Pedro está falando? Cuidado, porque nos últimos dias aparecerão escarnecedores. Só para definirmos, quando a palavra de Deus diz os últimos dias, ela está contando a partir da ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição e do retorno de Cristo aos céus, começou-se os últimos dias. Logo, nós estamos nos últimos dias desde que Cristo foi aos céus. Então, o que Pedro está dizendo é que vão aparecer escarnecedores zombando, dando esse argumento: nossa, mas desde que os tempos dos pais, há muito tempo, se diz que Jesus vai voltar, que Ele é a esperança, e cadê a promessa da vinda? E Ele não vem nunca. Então Pedro está nos alertando que vão surgir pessoas falando sobre isso, pensando sobre isso, mas se esquecem que tudo está dentro do propósito de Deus, e que pela palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, guardados para o dia do juízo. Então, creiam, a promessa de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, vai acontecer. Então não podemos escarnecer, nem perder a esperança de que Ele retornará para buscar a sua igreja, no qual Ele mesmo está preparando para si uma noiva santificada, no qual aguardamos ansiosamente por esse banquete, por esse encontro. Outra problemática: como assim a igreja vai passar pela grande tribulação? Isso não é justo, né? Deus não permitiria que os seus filhos sofressem. Essa é uma problemática bem grande, porque nós somos de uma geração que foi nos incutido a ideia de que cristão não sofre, de que filho de Deus não sofre, de que o sofrimento não faz parte da vida do crente, e de que quem sofre está em pecado, ou quem sofre está endemoniado, enfim. São as mais variadas ideias, mas quando nós entendemos o evangelho holístico, ou o evangelho completo, nós podemos ver na narrativa da história de Deus, de que sofrimentos sempre fizeram parte do povo de Deus. O sofrimento é a prova de fogo de que Deus testa os seus para a aprovação, para a testificação do que Ele é capaz de fazer. Então eu queria ler um texto com vocês, no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 32, no qual ele fala sobre os heróis da fé, que diz assim: e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de serem mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada.
Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabra. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelas mortes, pelos montes e pelas covas, pelos antros da terra. Esse relato de Hebreus, no capítulo 11, no qual ele lista os heróis da fé, ele vai nos ensinar que ao longo da história, todos sofrem e todos sofreram. Alguns foram mortos, alguns foram mártires, outros escaparam da cova de leões, da fornalha, enfim, mas outros foram cerrados ao meio, esquartejados, cortados, crucificados. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, porque esse é o ensino de Jesus. Façam parte dos meus sofrimentos, né? Nós somos convidados diariamente a negar a si mesmo, carregar a nossa cruz. E o que a cruz tem como finalidade? A morte. Então, quando nós falamos acerca de escatologia, quando nós estamos falando acerca do fim dos tempos, quando nós estamos falando sobre grande tribulação, e nós pensamos de que não seria justo pela parte de Deus, é porque nós temos uma raiz dentro de nós ainda, achando que existe uma possibilidade de sermos bons, e de que justo seria nós não passarmos por nada. Mas nós já falamos outras vezes aqui sobre a depravação do homem, da maldade impregnada no homem pela maldição do pecado e pela necessidade da humanidade em receber Cristo, o Filho de Deus, que encarnou a terra para morrer pelos meus e pelos teus pecados, para que através da sua morte eu tivesse vida. Logo, se ele morreu em meu lugar, eu me torno assim seu escravo, seu servo. E se o meu Senhor sofreu e foi crucificado numa cruz, logo nós também sofreremos. Isso faz parte da nossa vida. É assim que nós somos provados, é assim que nós somos testados. Logo, a grande tribulação é em si uma disciplina de Deus sobre a sua igreja, é em si os seus juízos sendo derramados sobre a terra. Porém, isso também nos traz à tona Deus como um pai que cuida dos seus, ainda nas aflições, ainda nos sofrimentos, porque em nenhum texto bíblico vai dizer que nós nos apartaremos dos sofrimentos, mas ele nos ensina assim, que todo sofrimento em que passaremos, todas as dificuldades em que estaremos, o Senhor sempre se fará presente. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito da verdade, o Espírito Santo nos acompanha, nos sela para que esteja conosco todo o tempo, nos orientando e nos fortificando. E se formos escolhidos e tivermos o privilégio de ter sido escolhidos para sermos um mártir nessas provações, que sejamos capazes de irmos até o fim. Mas que grande privilégio seríamos nós sermos capacitados para morrermos em prol e em nome do Senhor Jesus. Porque no fim do texto que lemos, ele diz: o mundo não era digno deles. Homens que amaram mais Jesus do que a sua própria vida. E nós podemos entender, porque estamos falando sobre escatologia, estamos falando sobre grande tribulação, estamos falando sobre morrer em nome de Jesus, e estamos falando sobre uma morte física, né, que pode acontecer. Né, alguns anos atrás, agora, se eu não me engano, acho que completou 7 anos, se eu não me engano, quando a igreja copta foi, lembram aqueles vídeos em que cristãos de macacão laranja foram mortos na praia, né? Então que nós olhamos e nós pensamos, né, coitado daqueles homens, mas não, é um privilégio, eles tiveram um privilégio de poder morrer por uma causa maior do que eles, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Né? E o texto de Hebreus nos ensina que maior será ainda, ou superior será a sua ressurreição, porque eles serviram ao Senhor até o fim, até as últimas consequências. Então, que possamos ter esse entendimento de que poderemos sofrer a morte física, mas desde já somos convocados pelo Evangelho a morrermos
para as nossas vontades, morremos para os nossos desejos, né? Senão nós ficamos pensando só isso, não, naquele tempo, no futuro, né? Tomara que a gente não morra, mas se morrer, que seja para a glória de Deus, sim. Mas desde já somos convocados a abdicarmos da nossa vida e amarmos mais a Cristo do que a nossa própria vida, ainda que isso exija tudo de nós, porque isso sim é servir ao Senhor e Jesus ser Senhor sobre nós. Então, sim, não é uma questão de ser justo conosco ou com os filhos de Deus, mas a grande tribulação vem para testar os seus e preparar um povo para estar com Ele para sempre. Terceira problemática, mas que diferença faz nós passarmos pela grande tribulação ou não? Isso faz uma diferença absurda. Mateus 24, 21, só para a gente ler, o texto fala assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que Ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória. Minha pergunta é: se o Brasil entrasse em guerra com algum país, ou estivesse a possibilidade de entrar em guerra com algum país, e se você já serviu, certamente você seria convocado, mas talvez você não tenha servido, e mesmo assim seja convocado, e dissesse para vocês: olha, daqui a 6 meses, nós certamente entraremos em guerra com tal país, e nós iremos batalhar contra esse país. Minha pergunta é: o que você vai fazer? Ficar em casa assistindo Netflix e zerando todos os seriados? Porque se há uma convocação, você é obrigado a ir. Ou você vai de todas as maneiras se preparar da melhor maneira possível para estar nessa guerra e enfrentar essa guerra com a maior capacidade que você puder ter. Certamente você vai ter algum treinamento de luta, algum treinamento seja na selva, no deserto, enfim, aonde será, de alguma estratégia de como será abordado essa guerra, de conhecimento das ferramentas de guerra. Certamente você não vai aparecer no meio do campo de batalha de bermudinha, regata e chinelinha havaianas, mas você vai estar bem equipado, você vai estar cheio de ferramentas, você vai estar armado até os dentes, você vai estar com faca do Rambo, com todas essas coisas, com aquela faca que vem com a bússola que te diz aonde tu tem que ir. Certamente você vai se preparar da melhor maneira possível. Logo, faz muita diferença entendermos que vamos passar pela grande tribulação ou não. A questão é que a Bíblia está nos ensinando que a igreja do Senhor passará pela grande tribulação. E a grande pergunta é: se a palavra de Deus está nos ensinando que enfrentaremos muito sofrimento e dificuldade, o que você está fazendo sentado no seu sofá, zerando Netflix, sem se preparar para esse dia? Lembrando que a palavra do Senhor diz que as armas da nossa milícia não são desse mundo, mas poderosas em Deus. Logo, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades e principados.
A nossa luta é uma batalha espiritual e um fortalecimento espiritual que nos fortalecerá fisicamente para enfrentarmos as tribulações e dificuldades daquele dia. O que vai acontecer é que, de uma maneira muito natural, será separado os homens dos meninos, no bom vocabulário. Por quê? Se você não tem um relacionamento firme com Deus, se você não está firmado na rocha, se você não tem raízes no Evangelho, se você não tem uma vida de oração, se você não tem o conhecimento da leitura bíblica, da revelação do Filho de Deus, pela palavra de Deus, você não vai conseguir enfrentar esses dias. E você não vai perseverar até o fim. Logo, você vai morrer logo seguida nessa batalha, seja se desviando dos caminhos, seja enfraquecido espiritualmente, ou seja até servindo ao anticristo. Porque aqui a Bíblia diz que enganarão a muitos, se possível até os eleitos. Então, quando nós enfatizamos, e o que nós desejamos nessa noite é despertar você para um entendimento das coisas que haveremos de enfrentar. Sabe, nós temos gastado tempo, nós temos conversado, nós temos orado para quê? Para despertar a igreja, para se preparar para esse tempo, para que você não seja pego desprevenido, tipo, começou a guerra, puxa, não tem nada comigo. Você vai ter baixa logo em seguida. Mas nós entendemos que o Evangelho deseja formar um exército fortalecido, um exército que conhece o seu comandante, que conhece o seu general, que obedece às suas palavras, obedece os seus comandos, conhece a sua estratégia, estão fortalecidos pela roupagem, pela armadura que o Senhor nos concede pela sua palavra. É sobre esse entendimento que nós queremos acabar com essa coisa de que nós vamos subir, quem ficar ficou, azar. Não, essas coisas não irão acontecer. Nós enfrentaremos parte do juízo de Deus. Nós enfrentaremos a mentalidade do anticristo e da sua vivência nessa terra. Como você, despreparado das coisas do fim, vai viver por esse tempo? Então, por favor, entendam quando nós falamos sobre isso, nós temos uma guerra pela frente, uma batalha épica. Tudo que nós venhamos fazer seja um preparo para as coisas que haverão de acontecer. Então se prepare da melhor maneira possível, esteja fortalecido para esse dia, porque esse dia, a palavra de Deus diz que o dia do Senhor é grande e terrível. Sim, será terrível para aqueles que enfrentarão o seu juízo, mas será grande para aqueles que são seus, e Ele nos guardará neste tempo. Nós cremos nisso, mas temos que estar preparados. Se eu não me engano, quarta problemática. Mas como nós passaremos pela grande tribulação? Como nós nos alimentaremos? Como nós compraremos coisas? Como nós então passaremos fome? Porque a palavra de Deus diz que só poderão comprar aqueles que possuírem a marca da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tenham a marca, o nome da besta e o número do seu nome. E é muito interessante a gente ver como nós temos mais medo do anticristo do que o entendimento do amor bondoso do Pai. É incrível como nós glorificamos nesses entendimentos mais o anticristo do que glorificamos a Deus. Nós nos esquecemos da narrativa do Senhor por todo o acompanhamento do seu povo. O Ângelo Basso, numa das ministrações, falava que nós nos esquecemos que a palavra de Deus não fala só sobre a marca da besta, mas que cita uma outra marca, que é a marca do Cordeiro. E aí nós pensamos, como nós vamos se alimentar, como é que nós vamos comprar coisas?
nós não vamos ter a marca da besta, como é que não vai ser possível comprarmos ou vendermos? E nós nos esquecemos a quem nós servimos, nós nos esquecemos do que Deus é capaz, nós nos esquecemos que Ele traz à existência as coisas que não existem. Durante toda a narrativa, nós vemos Deus acompanhando o seu povo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às dificuldades, seja no cativeiro egípcio, seja na caminhada pelo deserto, seja nas batalhas com os povos pagãos ao redor de Israel. Mas nós vamos ver em todo o tempo Deus fazendo chover maná dos céus. Nós vamos ver em todo o tempo o Senhor batendo, fazendo extrair água da rocha. Nós vamos ver o Senhor Jesus transformando água em vinho. Nós vamos ver Jesus multiplicando pães e peixes. Nós vamos ver Jesus sobre as redes de Pedro, que não pescou nada a noite inteira, extrair peixe em multidão, em quantidade. E nós esquecemos que o Senhor cuida dos seus, porque há em nós um selo, uma marca. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Espírito da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que isso está dizendo? Nós fomos selados pelo Espírito da verdade, pelo Espírito da promessa. E de que Ele é o penhor da nossa herança, porque nós somos propriedades do Senhor. E Ele virá ao resgate da sua propriedade. E se nós somos propriedades do Senhor, e se Ele nos comprou, e se Ele nos selou, Ele virá ao resgate da sua propriedade. O Senhor cuida dos seus. O mundo pode estar um caos como está agora. Todo mundo com medo do que vai acontecer, se eu vou pegar doença, se eu não vou morrer, se eu não vou morrer. Nós não morremos, nós somos eternos. O que acontece é que passamos dessa vida para a vindoura, porque a nossa esperança é de que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, e toda a autoridade foi dada a Ele, porque Ele conquistou pela cruz, na sua morte, toda a autoridade dos céus, da terra e de tudo que é lugar, e da morte. Sobre Jesus estão todas as chaves. Tudo é sua propriedade. Tem uma frase, eu não lembro de quem agora, que diz que não há 1 centímetro quadrado desse mundo, desse universo, que Jesus não tenha direito sobre ele. Então nós nos esquecemos e nós ficamos amedrontados pelo anticristo, mas fiquemos maravilhados pelo Deus poderoso no qual servimos, porque Ele vai nos sustentar nesse tempo, Ele vai nos cuidar nesse tempo. E quando nós olhamos sobre essas problemáticas, nós pensamos, e isso nos causa medo e anseio, mas sobre toda a problemática que a Bíblia nos ensina, sempre Deus trouxe uma resposta. Então nós enfrentaremos tudo isso, e nós perseveraremos até o fim, porque nós somos selados por esse Espírito. A marca do Cordeiro está sobre nós. Lembram do Egito? Do início da Páscoa, o que aconteceu? Houve a morte dos primogênitos, mas aquele porta, aquele umbral que estava selado pelo sangue do Cordeiro, a morte não conseguiu adentrar e não teve poder sobre aqueles que foram selados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos selados pelo sangue do Cordeiro. Não tenham medo das coisas que irão acontecer. Antes, nos fortalecemos. Antes, melhoraremos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, para conhecermos realmente quem Ele é, para que Ele revele em nós a sua real natureza e o seu real poder, para que entendamos que sobre nenhum caos tenhamos medo, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas nossas angústias. Ele sempre vem em favor dos seus. O bom pai sempre cuida dos filhos. E nós precisamos entender que Deus é bom. E Ele é bom. E Ele nos cuida. E Ele nos guarda. E se Ele possuir, colocar sobre nós a capacidade
a graça de sermos martirizados nesse tempo, em tudo daremos glória a Ele, mas nós não se curvaremos diante dos falsos deuses que estarão ao nosso redor. Por quê? Porque temos fé de que Ele é o Deus real e verdadeiro, poderoso, e Ele cuidará de nós. Então eu quero agora, dadas essas problemáticas, de uma maneira muito singela, tentar orientar sobre como irão suceder as coisas. Mateus 24:4 diz: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, né, o texto que nós já lemos. Depois no versículo 7 diz assim: porque a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Por que eu estou falando sobre como as coisas irão acontecer? Porque Deus tem um roteiro de como as coisas vão acontecer. Então tem muita diferença entre Ele pode vir a qualquer momento e eu não sei o que vai acontecer e daqui a pouco vai sumir e vai ficar as roupas bem dobradinhas no chão. Não. Deus tem um roteiro e Ele obedece aquilo que Ele falou, Ele está sujeito àquilo que Ele falou, porque Ele não é mentiroso. Então Ele está dizendo que vai haver fome, que vai haver nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, vários lugares do mundo, mas é só o princípio das dores. Aí a partir do 9, Ele começa a dizer: vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, no sentido de que a partir daí virá a grande tribulação. Apocalipse capítulo 5, versículo 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, e nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O que irá acontecer? Terremotos, nação contra nação, fomes. Então isso é o princípio das dores. Então ela se intensificará. As dores se intensificarão como dores de parto. Então vai haver ódio uns para com os outros, traição uns para com os outros. Muitos vão se escandalizar, se levantarão falsos profetas para enganar a muitos. Multiplicará a maldade, o amor se esfriará. Então o que acontecerá? Essas dores intensificadas entrarão a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É quando o Senhor Jesus começa a abrir os selos. 7 selos são abertos, né? Dentre os selos estão o que nós conhecemos como os cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 cavaleiros, sinais cósmicos, martírio. Então nós começamos a grande tribulação. No 7º selo, no momento em que o 7º selo é aberto, começa a tocar a primeira trombeta. E as trombetas vão ser marcadas pela destruição de 1/3 da terra. Quando as trombetas começarem a tocar, 1/3 da terra começará a ser destruída. Nesse momento, apesar de todo o cuidado de Deus, e nós precisamos entender esse contexto que está acontecendo, porque nós estaremos nisso, nós enfrentaremos a grande tribulação, os selos serão abertos, então a maldade vai acontecer, o ódio vai acontecer, nós seremos perseguidos, quem sabe nós seremos mortos. As trombetas começarão a ser tocadas, começará a uma distorção da realidade cósmica sobre a terra, as águas serão transformadas em absinto, a coisa vai apertar.
e então as trombetas começarão a ser tocadas, e nisso nós já começaremos talvez a apresentar um sinal de cansaço, de dificuldade por causa da perseguição, da batalha, das dificuldades, do sofrimento. E nós precisamos entender que, como qualquer batalha, vai nos dar a falsa ideia de que nós estamos perdendo a batalha, porque a palavra de Deus diz que foi dado poder à besta para vencer os santos. É claro que nós conhecemos a história e ela não vai vencer os santos, mas ela vai ter a mesma ideia como se estivesse vencendo quando Jesus estava sendo crucificado. Sobre Satanás, entendia que na crucificação de Cristo ele estava vencendo, mas o que acontece é que na morte de Cristo ele venceu sobre todas as coisas. Então nós teremos a ideia, cansados, abatidos com o sofrimento, com as dificuldades, com a fome, com a correria, com os juízos de Deus sobre a terra, e Deus vai nos guardando, mas nós estamos enfrentando dificuldades e parece que nós estaremos perdendo a batalha, e a besta acha que está ganhando a batalha, mas o que acontece então? É que neste tempo de grande tribulação, grande dificuldade, haverá sobre nós, sobre a terra, os santos que estarão na grande tribulação, um grande avivamento jamais visto em toda a história, um aumento do movimento profético no qual os profetas se levantarão e orientarão os santos sobre os lugares que haverão de ir, sobre os refúgios que haverão, e então nós começaremos a lutar no entendimento de oração, e aumentará a oração dos santos na terra, que Apocalipse 8 fala que a oração dos santos subirá como um incenso e encherá as taças. Por quê? Porque quando a taça chegar a ficar cheia da oração dos santos, do incenso que sobe aos céus, na 7ª trombeta, então o Senhor rasga os céus, e na 7ª trombeta começa a primeira taça a ser derramada, mas na 7ª trombeta o Senhor rasga os céus, convoca a igreja a estar com eles, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, nós nos encontraremos com Ele nos ares, e começaremos a grande procissão com o Senhor Jesus nos aires, no qual Ele vai sair do Oriente e passar para o Ocidente. Então nessa procissão a palavra de Deus diz que Mateus 24 ali fala que estarão os abutres. Por quê? Porque aonde Ele passar, Ele virá com a sua justiça, porque a vingança, o dia da sua vingança chegou, e toda a justiça estará com Ele, e Ele matará, aniquilará os seus inimigos, todos aqueles que estiverem com a marca da besta, a favor da besta, contra Cristo, serão mortos por Ele, o chão se encherá de sangue, e nós estaremos com Ele nos ares, no qual Ele vai fazer todas essas coisas acontecer, e Ele virá a partir da Jordânia até chegar a Jerusalém. Nessa procissão nós podemos ver por alguns textos de Salmo 110, versículo 5, que diz: o Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis, e Ele julgará as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, no caminho beberá água na torrente, e passará de cabeça erguida. Ele trará a ira da sua vingança, lutando contra todos os seus inimigos, amontoando corpos e sangue. Isaías 63 vai falar que as suas vestes brancas estarão manchadas de sangue, como alguém que pisa no lagar, como alguém que pisa sobre uvas, e as suas roupas são manchadas. Então o Messias pisará em Jerusalém, a sua cidade. Salmos 24, 7 diz: levantai, ó suas cabeças, ó portas, levantai-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Zacarias 14:4 fala: naquele dia os pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para leste. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio,
do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, a outra metade para o sul. Logo, quando Jesus sair da Jordânia, ou como Isaías fala, de Edom, e se encaminhar até Jerusalém, em procissão com os santos, que guardaram o seu nome, que perseveraram até o fim, estarão com ele nos ares. Quando ele pisar em Jerusalém, a terra se fenderá, formará um vale, e o seu povo que estará com ele caminhará por esse vale até o encontro de Meguido, que é o lugar onde a grande batalha vai acontecer, e ali o Senhor e os santos a aniquilarão com as bestas e os seus seguidores, e nós seremos vitoriosos com ele na batalha, porque o Senhor dos exércitos ouviu o clamor do seu povo em meio à tribulação, e veio para resgatar a sua propriedade. Entendam isso, o Jesus humano, morto, crucificado numa cruz, já não existe mais. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que desata os selos, que quebra os selos, que proclama a justiça, o juízo de Deus, e ele virá resgatar a sua propriedade para aniquilar com a besta, com falsos profetas e todos aqueles que têm a marca da besta. Daí então começará o seu reino, o reino milenar, e sobre o seu reino ele será Senhor sobre tudo e sobre todos, e o Satanás será preso por todo esse tempo milenar, por 1000 anos ele será aprisionado, e nós estaremos com o Senhor em corpos incorruptíveis, reinando com ele, experimentando da árvore da vida, que trará vida para as nações, e experimentaremos o melhor reinado, um rei que não erra, um rei verdadeiro, que é fiel e justo. O Senhor Jesus é o nosso comandante, e sobre a maior dificuldade da igreja, Ele enviará pelo teu Espírito avivamento, movimento profético, movimento de oração, e quando nós, juntamente com o Espírito, estivermos alinhados, amadurecidos, e clamarmos Maranata, Ele responderá esta oração. E quando declararmos junto com o Espírito Maranata, Ele virá sobre os céus, na 7ª trombeta, para resgatar a sua noiva, aquele no qual Ele preparou como santa, como pura, com vestes limpas, que não dormiram, mas estavam atentos, despertados, que estavam preparados para esse tempo, e aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos, e nós seremos resgatados por este Senhor que é poderoso. Então entendam isso, não há problemática em nossa vida, em nosso tempo, que Deus não possa resolver. Sobre Ele estão todas as respostas, toda a autoridade, todas as coisas estão debaixo do seu propósito, tudo acontece pelo seu poder, todas as coisas estão sustentadas pelo poder da sua palavra. Ele tem o controle do universo, e esse dia está guardado, mas este dia virá, porque Ele trará a sua justiça, para que toda injustiça seja condenada, para que toda maldade seja condenada, para que todo ódio, toda violência, toda a maldade do coração humano, através do pecado, toda a maldição será quebrada. Por isso Romanos fala aqui, que todo o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de nos ser revelada, porque a própria criação será liberta do cativeiro, da maldição do pecado, que tornou maldição, que tornou cativo toda a criação, homens, natureza e toda a criação de Deus. Mas neste tempo a criação será liberta da sua maldição, e o Senhor quebrará todas as correntes, e todas as coisas serão submetidas a Ele, porque céus e terra se unirão e centralizarão em Cristo todas as coisas. Isto é o Evangelho de Jesus, as boas novas do Senhor. Por isso, toda a dificuldade que passamos hoje, todo o sofrimento, todo o choro, toda a tristeza por doenças, toda a dificuldade que nós lutamos contra a nossa carne, contra o nosso pecado, toda a tristeza que sentimos pelo ódio humano, pela maldade humana, pela violência que nos cerca,
tudo isso. Por isso nós não praticamos vingança, porque a vingança vem do Senhor. Porque se alguém levantar a mão e disser que ninguém tem propriedade para falar das dificuldades do homem, que o homem enfrenta, Jesus se levanta e diz: eu sei, porque eu venci, como homem eu derrotei todas as coisas. Por isso ele é a maior autoridade que existe, e toda autoridade está sobre ele. E ele virá buscar a noiva que ele preparou. Por isso nós não brincamos sobre essas coisas. Por isso nós tentamos despertar uma igreja, um exército forte, fortalecido em oração, fortalecido num relacionamento real com ele, para que estejamos preparados por esse tempo. Mas esse tempo é limitado. Esse tempo tem um tempo em que o clamor da sua igreja, em que a oração da igreja com o Espírito clamando por Maranata, ora vem Senhor Jesus, será cumprido, será respondido, e Jesus virá. Não perca essa esperança, porque essa esperança molda o nosso dia a dia de hoje. O Evangelho e a esperança desse Evangelho molda quem nós somos hoje e o tipo de pessoa que devemos nos tornar. E ele virá com grande glória, majestoso, poderoso, ajuntando nos ares aqueles pelo qual ele comprou, devastando os seus inimigos até pisar em Jerusalém. Então, na batalha de Meguido, ele vencerá o falso profeta e a besta. O poderoso de Israel, o amado das nossas almas, o aguardado das nações virá com justiça, trazendo consigo um reino sujeito a ele. Por isso, nele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Feche teus olhos. Senhor, nós louvamos a Tua majestade, a Tua grandiosidade e a Tua bondade. O Senhor é magnífico. O Senhor explode a nossa mente com a Tua beleza, Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos nada, o Senhor morreu na cruz por nós e nos deu uma nova vida, para que através dessa nova vida tivéssemos ligados com a Trindade. E mesmo sem merecermos, o Senhor nos coroou, como Salmos 8 nos ensina. Obrigado, Senhor, porque entendemos que as nossas aflições desse tempo presente são passageiras. E como diz Eclesiastes, o Senhor colocou no coração do homem um desejo pela eternidade. Obrigado porque o Senhor voltou para o Pai e tem nos preparado uma morada, uma casa eterna. Obrigado porque o Senhor nos salvou de nós mesmos, da natureza humana. O Senhor nos transformou na Tua própria natureza, ainda não em plenitude, mas chegará um dia em que seremos transformados exatamente como o Senhor o é, em um corpo incorruptível, no qual nós não lutaremos mais contra a nossa própria carne, mas o desejo do nosso coração será totalmente Teu, Senhor. Desejai, eu clamo, Senhor, sobre a Tua igreja, a igreja brasileira. Aumenta a fome e a sede em nossos corações pela Tua presença, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo para trazer fome sobre nós e um desejo de Te buscar dia e noite, um desejo de Te servir dia e noite, e que o Teu Espírito nos prepare como bons soldados para o Teu exército, para que sejamos perseverantes na batalha, para que nos sujeitemos à Tua palavra santa e poderosa, e para que sobre nós, sobre a nossa mente, no nosso coração, haja somente uma busca pela Tua presença, Senhor. Sopra, Espírito Santo, sobre os corações da Tua igreja e nos desperta, nos acorda para aquilo que o Senhor está falando, nos chama a atenção sobre o que o Senhor está nos ensinando. Nós queremos Te servir por completo, Senhor. Nós queremos nos sujeitar à Tua majestade. Nós queremos
experimentar o teu senhorio, o teu reinado sobre nós. Venha e seja Salvador e Senhor sobre a tua igreja. Nós queremos nos submeter à tua vontade, Espírito Santo. Venha e acorde aqueles que estão dormindo. Venha e desperta os que estão sonolentos. Nos ensina sobre o campo de batalha. Nos ensina sobre as ferramentas, Senhor. Derrama dons sobre a tua igreja para que venhamos edificar uns aos outros. E que estejamos preparados para entrarmos no processo da igreja preparada para os tempos do fim.